Olá, estamos começando mais um Gente Interessante. Hoje nós vamos falar de cerveja. Estamos recebendo para isso dois especialistas na área. Nós estamos recebendo o sommelier de cerveja pelo Instituto da Cerveja Brasil, Fábio de Faria e Souza Campos. Ele é técnico pelo Instituto da Cerveja Brasil em parceria com a Universidade de Weihenstephan, na Alemanha. Ele também é professor e consultor na empresa Infobeer.net, blogueiro no Diário da Região, no Cervejeiro Caseiro. Estamos recebendo também a Liliane Cristina Campreguer, muito bem. Ela também é sommelier de cervejas pelo Instituto da Cerveja Brasil e ela é especialista em análise sensorial e off-flavors pelo Instituto da Cerveja Brasil, também em parceria com a Arocha. E ela também é professora e consultora na empresa Infobeer.net, blogueira no Diário da Região. Obrigado aos dois por estar aqui. Me diz uma coisa, vocês se conheceram fazendo os cursos? Não, na verdade não. Primeiro, nós que agradecemos a oportunidade de vir falar sobre a cerveja. E a gente se conheceu bem antes da gente se envolver profissionalmente com o ramo cervejeiro. A gente começou a se interessar pela cerveja juntos, pelas cervejas especiais. Antes a gente tomava cerveja comercial, normalmente, e com o tempo a gente foi se interessando e vendo que a gente precisava conhecer um pouco mais sobre as artesanais, e foi onde a gente decidiu se especializar. Primeiro são duas coisas, Fábio, né? Primeiro, você está me explicando antes que o sommelier não é só um sommelier de bebidas, ele é específico para cada bebida. No caso, você se tornou um sommelier específico e especialista em cervejas. Isso mesmo. Apesar de achar que o sommelier ele precisa ter um conhecimento mínimo sobre outras bebidas também, inclusive a gente está fazendo um curso de vinho agora para aprender um pouco mais para o final do ano vamos fazer um curso para aprender um pouquinho sobre cachaça também. A nossa formação específica é de sommelier de cervejas mesmo. E a Liliana comentou que sobre cerveja artesanal. Isso. Quando você estuda para ser um sommelier de cervejas, você estuda todo tipo de cerveja, industrial, artesanal, aquela que é feita de maneira caseira? A caseira a gente foi começar a ver um pouquinho mais tarde, depois de formado como sommelier. Mas o sommelier ele precisa entender de tudo, porque o processo de fabricação, independente do tamanho, ele é basicamente o mesmo. A alteração é o volume, a alteração que você vai... Se você pegar uma grande cervejaria no Brasil, você vai pegar volumes enormes, mas o jeitinho de fazer cerveja não muda tanto, desde a companhia que produz milhões de litros até o cervejeiro caseiro que igual a gente produz 20 litros por vez. A cerveja ela nasce eminentemente em países frios. Qual a história onde nasce a cerveja? A cerveja, na verdade, ela nasce independentemente em diversos lugares do mundo. A gente tem algumas cervejas nativas, inclusive, ainda. Na América do Sul mesmo, a chicha, que é um fermentado de milho produzido por índios na Amazônia brasileira. Na Amazônia brasileira e nos Andes também, a chicha. No Brasil, a gente tem a cauim também, que é um fermentado de mandioca. Na África, a gente tem fermentados de painço, de banana, fermentados de painço e arroz na China também. É um pouco difícil entender a história da cerveja, porque a cerveja ela surge antes da escrita, né? Quando os sumérios começam a escrever, eles já produzem cerveja há algum tempo e alguns dos primeiros textos sumérios são textos sobre a produção da cerveja, o controle da produção de cerveja pelo Estado. A história que a gente acompanha mais, a história que está mais documentada, ela passa ali pela Mesopotâmia, né? Principalmente os sumérios e os babilônios, depois Egito, e aí ela vem vindo para a Europa, né? Alguns povos como celtas foram bastante importantes para a propagação da cerveja na Europa, mas a cerveja ela se desenvolve comercialmente, economicamente, como uma indústria aí mais na Europa mesmo. Tanto é que dos 4 países mais tradicionais na produção de cervejas no mundo, né, que a gente chama de escolas cervejeiras, 3 estão na Europa, que são a Alemanha, a Bélgica
e a Inglaterra. A outra escola cervejeira, né, o jeitão de fazer cerveja diferente, surge bem depois, na década de 70, 80, nos Estados Unidos. E todas essas 3 escolas, elas se baseiam na cevada? Sim e não. A gente tem uma porcentagem usada de cevada e outros adjuntos cervejeiros. A cerveja ela é composta basicamente por água, malte, lúpulo e levedura. Essa é a base de fabricação de uma cerveja. Existem escolas que usam em alguns estilos, ou elas usam mesmo como um padrão, como a alemã, por exemplo, elas usam a lei da pureza alemã, que é só água, malte, lúpulo, levedura e mais nada. A escola belga, por outro lado, ela acaba usando adjuntos cervejeiros. Elas colocam chocolate, ervas, colocam muito coentro nas cervejas. Coentro? Coentro, fica interessantíssimo. Então, tem água, malte, lúpulo, levedura e mais os adjuntos cervejeiros. E a gente percebe, como o Fábio falou, em Londres, por exemplo, eles têm muito o hábito de tomar cervejas amargas, o bitter, a lager, e muitas em temperatura ambiente. O que difere isso da cerveja? Se ela, aqui o pessoal precisa estupidamente gelada, eu quero a garrafa como um véu de noiva, e aquelas coisas. Qual é essa diferença? A cerveja, a temperatura de serviço de uma cerveja, ela influencia totalmente na correta degustação. Você tomando uma cerveja estupidamente gelada, igual a gente faz aqui, que é por causa do calor que a gente tem aqui em Rio Preto, a gente toma ela trincando. Tem que sair até com aquela capinha de gelo pra gente achar que tá bom, né? E o que vai acontecer? Você vai adormecer as papilas gustativas e não vai sentir tudo que a cerveja tem a oferecer. Quanto mais quente tiver a cerveja na hora do serviço, mais ela vai liberar aquele buquê de aromas e vai liberar os sabores. Porque quando ela está muito gelada, a gente não vai sentir tudo. Então, ela mais quente, ela vai liberar mais aroma, você vai perceber tudo que a cerveja tem. Então, é por isso que os ingleses acabam servindo a temperatura ambiente, porque você aproveita muito mais o aroma e o sabor da cerveja. Entendi. Ô, Fábio, no caso das pessoas comentarem, a cerveja, o primeiro copo que é diferente, né? Depois são todas iguais. Isso é verdade? Porque tem muita gente que bebe muito. Né? A gente não sabe esse volume de bebida, ele está degustando isso o tempo todo? Não dá, né? Depois, eu acho que, não o primeiro copo, mas tem uma brincadeira que a gente faz aí nas cervejas artesanais, que é o beba menos, beba melhor, né? Então, assim, não adianta. Algumas cervejas artesanais, algumas não, as cervejas artesanais elas têm um preço mais elevado se comparadas às cervejas comerciais aí. Mas cerveja artesanal, o legal é degustar mesmo, é tomar prestando atenção no que a cerveja tem para oferecer, tomar menos mesmo. As pessoas geralmente falam, não, mas eu vou tomar 2 cervejas, vou gastar a mesma coisa que se eu tomar uma dúzia. Mas não é para tomar uma dúzia, realmente. Muitas vezes a gente sai, mesmo. A gente sai, toma 2, 3 cervejas, prestando atenção, harmoniza com algum prato, né? E isso é muito legal. Não estou falando que a gente sempre tem que fazer isso. Às vezes a gente quer sair para tomar mais cerveja mesmo, para conversar com os amigos, tudo. Existem os 2 momentos, mas cerveja artesanal o legal é pegar leve mesmo. Bebida alcoólica o legal é pegar leve mesmo. A gente não pode ficar se embriagando aí, porque não é bom para a saúde, inclusive, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minuto. Não sai daí. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família.
Estamos de volta hoje recebendo dois especialistas em cerveja. Nós estamos falando com o Fábio de Faria Souza Campos, ele é um técnico cervejeiro. E nós estamos falando também com Liliane Cristina Campreguer. Ela já é especialista em análise sensorial e off-flavors, ambos pelo Instituto da Cerveja Brasil. E nós estávamos falando no último bloco sobre volume, né? Qual a quantidade, qual é a maneira certa. Tomar que o tio não deve exagerar. Mas a gente tem percebido que estão saindo casas especializadas em cervejas importadas, cervejas nacional também. E você vê uma variedade de rótulos e que é quase que impossível você distinguir entre um tipo de cerveja e outro. Sem contar na mais clara ou na cerveja escura, o que a pessoa deve procurar quando ele procura um rótulo com uma variedade tão grande dessa? Eu acho que a importância do profissional sommelier de cervejas, uma delas é essa mesmo, né? Conseguir orientar o consumidor, porque realmente, quando a gente pensou em fazer o curso de sommelier, foi justamente por isso, que a gente via que em vários lugares tinha uma grande diversidade de rótulos, mas que as pessoas não sabiam. E isso é ruim para a pessoa, às vezes ela está pagando um preço bem mais alto em um produto que realmente tem uma qualidade superior, mas se eu não souber escolher, eu vou ter problemas. Por exemplo, eu não gosto de cerveja amarga. Aí eu pego uma American IPA, que é uma cerveja que tem a característica do estilo dessa cerveja é ter um amargor pronunciado mesmo, né? Então eu não vou gostar dessa cerveja. A dica que eu posso dar para quem está começando a tomar cerveja artesanal é procurar mais as cervejas de trigo, como as Weissbier alemãs, como as Witbier belgas, procurar alguns estilos belgas mais leves, como Belgian Blonde Ale, por exemplo, que é uma cerveja bem frutada, adocicada, que tem uma certa complexidade, o álcool um pouquinho mais elevado, e tentar começar a ler mais, tentar pesquisar. Hoje na internet tem tantos sites interessantes aí para procurar, né? Tem tanta coisa. Pega o celular, dá uma pesquisada rápida, tenta saber um pouquinho mais da cerveja e procurar lugares especializados, lugares que tenham um atendimento especializado, né? Tem um profissional que consiga indicar o rótulo mais adequado para o consumidor. E vocês, Liliane, vocês prestam esse serviço aqui em Rio Preto? A gente presta esse serviço, a gente presta assessorias e consultorias a empresas, a restaurantes, a gente faz treinamento de serviço de cerveja, já orientando quanto a harmonizações, inclusive para restaurante. Nos nossos cursos a gente fala bastante sobre os estilos de cerveja, a gente dá algumas dicas de como poder começar a ingressar aí no mundo da cerveja, que é tão amplo, né, e tão interessante para a gente conhecer. Eu vou colocar no ar o endereço eletrônico do Fábio, da Liliane, e até dos cursos onde vocês podem fazer os contatos. Liliane, e em relação ao tipo da cerveja, de maneira mais simples, simplificado para que a gente possa entender, qual a diferença da cerveja que torna ela mais amarga, que torna ela mais suave? O que é isso? É mais tempo de exposição, mais tempo de fermentação? Não necessariamente. São os insumos cervejeiros utilizados na fabricação. O malte, ele vai dar um caráter doce, e dependendo do teor de tostagem do malte, ele vai dar o caráter mais escuro para a cerveja. Então a gente tem um leque aí de tostagem de malte que vai dar uma diferença. Vai diferenciar entre mais clara, menos clara. O que dá o sabor um pouco mais adocicado? Mais adocicado é o malte e dependendo do estilo que for ser feito ali, o insumo cervejeiro. Por exemplo, se utiliza alguma coisa que dá um caráter mais doce, ali, algum insumo fora da base da cerveja, vai dar um caráter mais adocicado. Eu costumava ouvir antigamente que a cerveja escura era boa para a mulher que estivesse amamentando. Isso é verdade, isso é bobagem. É bobagem. Não tem nada a ver. Na verdade, é que é para a mulher encher a cara mesmo. Na verdade é que a mulher estava com álcool no organismo, o bebê estava mamando, né, no peito e acabava passando um pouquinho, o bebê ficava mais calmo. A verdade é essa, infelizmente. Ô Fábio, no caso da cerveja mais escura, ela não participa desse sabor ou ela mascara mais o sabor da cerveja? Depende muito também, porque a gente tem, eu até brinco que tem alguns mitos cervejeiros. 2 deles dizem respeito à cor da cerveja.
Um fala que a cerveja escura é mais doce e o outro, por outro lado, fala que ela é mais amarga, mais alcoólica. Existem vários estilos de cerveja escuros com diferentes características sensoriais. A gente pegar, por exemplo, uma Schwarzbier alemã ou uma Munich Dunkel, que são dois estilos alemães de cerveja escura, elas são muito leves, muito refrescantes, elas têm notas que remetem um pouquinho à torrefação, a café, a chocolate, mas muito leve por conta do malte escuro. Aí se eu pegar uma English Porter, por exemplo, já vai ter um torrado mais presente, mais notas de café, de chocolate, vai ser uma cerveja que tem um pouquinho mais de... ela é um pouquinho mais, vamos dizer, forte nesse torrado. Se eu pegar uma India Black Ale, que é um estilo novo americano, que leva bastante lúpulo, que leva malte torrado, eu vou ter então uma cerveja bem amarga, bem torrada. E se por outro lado eu pego uma Belgian Dark Strong Ale, eu vou ter uma cerveja escura, bem alcoólica e adocicada. Então vai variar muito, não só da cor da cerveja, mas dos insumos utilizados. Liliane, cerveja para sobremesa? Cerveja para Eu fiquei assim espantado. Olha, Com cerveja para certeza. entrada, cerveja para prato principal, cerveja para sobremesa. A verdade é que a cerveja está presente durante a refeição inteira, se você quiser. Eu achei que era desculpa Não. para beber mais. Não. Existem cervejas que dão muito certo com sobremesa, que elas complementam a sobremesa de uma forma que você não acredita. O que difere da cerveja tradicional para cerveja para sobremesa? A cerveja para sobremesa você vai pegar, primeiro você vai observar a sobremesa que você vai servir. Por exemplo, se for algo à base de chocolate branco, é você pegar uma cerveja que tem notas, que é a Kriek, é uma belga. Ela tem notas de cereja, ela tem uma acidez presente, então ela vai complementar aquela questão do chocolate branco, porque o chocolate branco é muito doce, ela, por outro lado, ela é um pouco ácida e tem as notas de cereja ali muito presentes, ela vai complementar aquele chocolate branco. Entendi. Por exemplo, uma sobremesa à base de chocolate. Pegar uma Porter ou uma Stout que tem as notas mais levando a chocolate também mais Traduz. tostadas. O que é a Porter? O que é Stout? Que tenha as notas puxadas para o torrado, para o chocolate, porque Que é o que ela é o Fábio bem tá comentando escura. agora. Isso. Ela vai complementar a sobremesa à base de chocolate porque elas são muito parecidas, a cerveja e a sobremesa. Nós lemos uma matéria que saiu na G1 a respeito de um casal separados e unidos pela cerveja. Nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos voltar sabendo, conhecer melhor essa história. Não sai daí, 2 minutinhos. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta hoje, nós estamos com 2 especialistas em cervejas. Nós estamos com o Fábio de Faria e Souza Campos e a Liliane Cristina Campreguer, né? E
são ambos especialistas. O Fábio ele é técnico, é cervejeiro, e a Liliane ela é especialista em análise sensorial e off flavors. E eu estava comentando no último bloco que saiu uma matéria no GI falando separados pela geladeira, unidos pela cerveja. Eu achei extremamente interessante a matéria. Mas a maneira que mais me chamou a atenção é que vocês passaram a frequentar um determinado local que tinha cervejas e foram lá que vocês conheceram. Foi lá que vocês se aproximaram, pelo menos a matéria fala isso. Que aí ele passou a te presentear com cervejas e você passou a se interessar. Conta isso daí pra mim, Liliane, como é que foi? A gente não tomava tanta cerveja assim quando a gente se conheceu. E ele começou a me apresentar algumas cervejas. A gente frequentava bares aqui em Rio Preto, um bar especializado na época. E ele começou a me mostrar algumas coisas que a cerveja tinha. E eu comecei a ver que aquilo era muito diferente da cerveja que a gente tomava antes. E aí eu comecei a me apaixonar pelo assunto. A gente começou a experimentar cervejas diferentes juntos. E aí foi paixão para sempre. E a partir daí que vocês foram se interessar e foram se tornar sommelier? Isso, foi depois de um bom tempo. A gente era solteiro nessa época e a gente casou. Depois de 4 anos é que a gente passou a fazer o curso e se formou. Ô Fábio, e essa história de separados e unidos pela cerveja? Que eu vi que vocês têm geladeiras separadas, vocês cultuam a cerveja e cada um tenta descobrir o que o outro está tomando. Me conta aí, como é que vocês fazem isso? Isso é uma coisa que a gente costuma fazer, geralmente tem uma época para acontecer isso. E é no início do ano, porque em março, todo ano em março, acontece o Campeonato Brasileiro de Sommeliers de Cerveja, que é um campeonato para eleger o melhor sommelier daquele ano. Então, a gente tem que fazer uma prova teórica, uns 70 questões foi a última prova. Uma prova de degustação de cerveja, que a gente tem que degustar a cerveja sem ver o rótulo, sem ver nada, e falar, não, essa cerveja é de tal estilo. Tem uma prova de defeitos sensoriais também, que a gente faz, e existem alguns defeitos que são bem característicos da cerveja, que são provocados por armazenamento, falhas na produção e etc. Então, quando a gente começa a estudar para esse campeonato, a gente separa nossas geladeiras. Eu tenho a minha geladeira, ali tem a geladeira dela, e a gente fica escolhendo cerveja para o outro fazer o teste cego. Então, de repente, eu apareço com uma cerveja na sala e falo, Tó, me descreve essa cerveja. E essa cerveja você produz na sua casa? Não, essas são cervejas compradas mesmo. Você compra, vai fazer o teste dela. Isso. E fazer cerveja em casa é uma coisa muito legal também. A gente faz juntos, geralmente. E vocês ensinam isso também? A gente ensina isso também. A gente tem um curso voltado para aquelas pessoas que querem começar a fazer cerveja em casa. Me conta desse curso. Me explica como é que funciona esse curso. A gente tem a parte teórica e a parte prática. Quanto tempo? Vai um dia todo, vai das 10 da manhã até umas 6 horas da tarde, por aí, toda a produção da cerveja. E a gente tenta mostrar para o aluno junto com a prática. Então, a gente vai falando o que é que está acontecendo. O Fábio dá uma parte teórica também sobre a história da cerveja, que ele se aprofundou mais nessa parte, então ele acaba dando esse módulo e vai falando um pouco sobre os estilos, um pouco sobre o que a gente está produzindo ali, e o aluno ajuda na prática, já na aula, a fazer a cerveja. Porque a gente vê essas house beers, esses locais mais que produzem, são grandes tonéis, são grandes reservatórios. Em casa você consegue fazer isso de maneira pequena, assim? Sim, a gente faz com panelas que vão dar no final da produção 20 litros. Nossa, bastante. É. Então isso pode até gerar uma certa economia em casa? Sim, ainda mais em épocas de alta do dólar e tal, é um jeito de... Não dá pra gente ficar tomando só cerveja caseira também, porque a gente precisa estudar. Uma crítica que a gente faz um pouquinho aí, alguns cervejeiros caseiros, é que o cara começa a fazer cerveja em casa, ele começa a querer só tomar a cerveja dele e não evolui, né? Porque não tem como eu saber se a minha cerveja tá boa se eu não pegar bons exemplos comerciais. Mas realmente, quando tem alguma festinha, alguma coisa, a gente acaba levando nossa cerveja, e é um orgulho também quando a gente recebe uma visita em casa, serve uma cerveja e fala, ó, experimenta aí, essa cerveja fui eu quem fiz, né? Ou se fica ruim, fala, não, foi a Liliane. Liliane, eu não sei se procede, se é uma desculpa para beber mais ou beber menos, né?
Mas tem muitas pessoas que falam, não gosto daquela cerveja porque me dá dor de cabeça. Isso acontece? Ou é uma suspeita que a Não. pessoa coloca e fala, não, eu bebo e não me faz bem. Tem pessoas que passam mal com um determinado tipo de bebida. Ou Não é a cerveja que vai fazer a pessoa ficar com dor de cabeça. É a quantidade que a pessoa vai tomar. O organismo da pessoa não está bem naquele dia, você acaba tomando e passa mal. Isso pode acontecer com a gente no dia a dia, inclusive. Mas a pessoa toma cerveja um dia, não passa bem, aí ela já fica com preconceito quanto àquela marca. Entendi. Mas não. E a verdade é que as artesanais, elas têm os produtos de mais qualidade na produção. Então, o pessoal que toma artesanal costuma dizer que não dá dor de cabeça. É lógico que tudo se bebido com moderação. E aí acaba falando que não dá dor de cabeça no dia seguinte. A gente não costuma ter muita ressaca. Nós estamos colocando no teu monitor aí os endereços eletrônicos para você fazer o contato. Manda perguntas para o Fábio, para a Liliane. Inclusive, se você se interessar pelo curso que eles ministram, até eu estou começando a ficar interessado em fazer esse curso, né? Quem sabe eu posso fazer uma produção semanal de 20 litros de cerveja, né? Para encerrar, eu gostaria de saber o seguinte, eu sei que é difícil porque é muito pessoal, mas quando você vai, senta num bar e pede uma cerveja, nem todos os bares possuem cervejas nessa quantidade ou são bares especializados. Eu já fui em algumas casas de São Paulo que você tem cerveja com canela, você tem cerveja com anis, enfim. Mas aqui dentro dos rótulos e sem a gente falar sobre as marcas, o que você busca é um gosto pessoal, individual, independente do conhecimento. O sommelier tem um gosto mais apurado, fala eu quero tal cerveja e todo mundo do lado fica vendo qual que você vai beber e bebe a mesma. Nesse friozinho, por exemplo, tá legal de tomar cervejas mais alcoólicas, cervejas que vão dar uma sensação de aquecimento. Algumas outras vezes a gente sai para tomar uma cervejinha mais refrescante, mais leve, que dá para tomar um pouquinho mais, né? Às vezes depende do que a gente vai comer também, a gente escolhe algum rótulo prato que vai harmonizar com esse prato, então depende muito. Mas é normal quando a gente sai, alguns amigos pedirem indicação, pô, e agora, o que eu tomo, o que você me indica? Eu imagino, né? Deve ser. Ô, Liliane, e a pergunta que não quer quietar, né? Qual a diferença da cerveja e do chopp? A verdade, todo mundo... Eu nem queria fazer a pergunta que eu falei, não tem, acho que nada a ver uma coisa com outra, porque os sabores são bem diferentes. Todo mundo fala que tem aquela conversa, né? Que cerveja é pasteurizada e o chopp não. Não, isso não é verdade. O chopp, ele é servido mais fresco, ele tem o mesmo processo da cerveja, ele vai para o barril e por isso o giro dele é mais rápido, porque o barril ele deteriora muito mais rápido do que a garrafa. Tem que consumir inteiro. Tem que consumir rápido. Então o bar que abre um barril de chopp, ele tem que girar aquele chopp rápido, acabar com ele para não deteriorar o produto que ele está servindo para o cliente. Então isso traz uma bebida muito mais fresca. E como tem toda uma questão de higiene também no barril, acaba sendo muito mais prazeroso tomar aquela bebida do que a cerveja na garrafa muitas vezes. Então tem essa diferença dos dois, é a bebida servida de forma mais fresca. O casal que bebe unido fica unido para sempre? A gente espera que sim. Muito obrigado, Fábio, obrigado, Liliane, adorei a entrevista, obrigado por você e obrigado a você também que acompanha o Gente Interessante. Até a próxima.